Olá pessoal, aproveitando a quarentena para atualizar as leituras e compartilhar com vocês o último livro, né, que acabei de ler, O Adolescente, do Fyodor Dostoiévski, o grande escritor russo que influenciou a filosofia, a psicologia, a própria literatura e outros ramos do conhecimento humano, né, o grande escritor russo de uma obra muito vasta, né, dentro da qual estão 5 grandes livros, né. Esse é o último dos grandes dele que eu acabei de ler. Comecei com o Crime e Castigo, que talvez seja o livro mais conhecido dele, talvez mais lido, né, embora o mais completo seja Os Irmãos Karamazov, que é o último livro dele, né, que ele terminou pouco antes de falecer. Tinha até um projeto de continuar, né, um outro volume ou algo do tipo, mas acabou falecendo. Dostoiévski dispensa apresentação, né, e em relação, a gente pode até depois fazer um vídeo sobre ele, específico sobre a pessoa dele, a biografia dele. Mas em relação aos 5 grandes livros dele, acabei de ler O Adolescente há muito tempo, né, aos 20 anos li O Crime e Castigo, foi uma leitura muito impactante, uma leitura que inevitavelmente é um marco na vida de qualquer leitor, né, sobretudo quem já gostava, como eu, de uma leitura mais psicológica. Eu era já fã do Graciliano Ramos, né, e de outros autores, escritores de cunho psicológico, né, e nessa toada o Graciliano é até chamado de Dostoiévski do Nordeste, Dostoiévski do Sertão, enfim, porque claramente foi influenciado por ele, talvez até no estilo, mas na abordagem, na temática, com forte cunho psicológico, com uma temática voltada para esses meandros da mente, né, com vários característicos fluxos de consciência, que como ele descreve esses monólogos demorados das personagens. E falei do Adolescente, que foi o último. Comecei com o Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov. Também tem O Idiota, né, que é um livro fantástico dele também, e Os Demônios. São esses cinco livros dele que são os livros de fôlego, os livros mais vastos, que são muito grandes, né, que são livros de, em regra, quase 1000 páginas, né, que exigem uma atenção especial, né, um esforço especial para compreendê-los e para terminá-los. E, além desses, claro, ele tem vários outros, né, Memórias do Subsolo, que foi, inclusive, se fala como um possível ponto de partida do existencialismo, aquela corrente filosófica que tanto influenciou o século XX. Memória da Casa dos Mortos, que é as recordações dele do período em que ele foi preso na Sibéria, né? E, enfim, Noites Brancas, o Crocodilo, tem vários contos, ele se mete nos contos também, né? Então, assim, é uma obra muito vasta. Depois a gente pode até trazer outras obras deles, mas vamos tratar agora especificamente do Adolescente, tá certo? Esse livro que é tratado como um livro de formação, que ele teve várias fases, a fase madura, né, que vem com essas grandes obras, e o Adolescente está meio que na transição. Fala-se que é uma obra de formação, porque quando ele vai de uma forma mais densa, passando para essa fase final de uma escrita mais profunda, de uma escrita mais complexa, e que reflete inclusive no próprio tamanho do livro. Os livros iniciais, Noites Brancas, Pobre Gente, O Jogador, são livros mais curtos, né? São livros mais rápidos, de leitura, Humilhados e Ofendidos, né? Então vão crescendo aos poucos, mas no começo são relativamente curtos, né? De uma leitura mais rápida, e sem deixar de ser, claro, Dostoiévski. Desde o primeiro livro, desde Pobre Gente, logo depois Humilhados e Ofendidos, né? Ele já é Dostoiévski. Embora ele vá evoluindo, ele passa de fase, há uma assinatura, há uma marca do grande escritor, do escritor psicológico, que aprofunda. Ele, claro que à medida que o tempo vai passando, ele vai aprofundando mais, mas desde o início já é bastante profundo, né? Ainda que no início tenha uma carga de crítica social,
né, um tanto ideológica mais demarcada, e aos poucos ele vai ampliando isso. Ele tem forte influência da Igreja Ortodoxa Russa, ele é um cristão muito convicto, e a ética cristã perpassa todo o livro dele, né, nesse discurso filosófico que é inerente ao livro dele, à obra dele. É muito marcante os dilemas morais, os conflitos existenciais que tocam nessa filosofia moral, além da filosofia metafísica. Então ele vagueia por vários campos do conhecimento humano, inclusive rebusca muito. É muito claro a busca dele, né, por essa questão que foi tão marcante no século XX, ainda hoje que resultou na psicanálise, que é esse estudo do subconsciente, do inconsciente humano. Então ele trata tanto da consciência, né, e aí uma questão bem até técnica filosófica. O Freud, inclusive, atribui aos irmãos Karamazov o título de obra mais importante da humanidade. Claro que era para ele, mas de certa forma Freud não é uma leitura que se pode, né, é uma opinião que se possa menosprezar. Nietzsche também foi muito influenciado pela obra do Dostoiévski, né, eu respeitava muito e era um leitor voraz de Dostoiévski. Alguns especialistas chegam até a dizer que talvez seja o maior entendedor do Dostoiévski seja Nietzsche. Claramente essa carga, essa profusão de inteligência, de interesse pela natureza humana que há na obra de Dostoiévski, nitidamente reveladora, influenciou grandes nomes. Nietzsche e Freud são apenas dois, mas quase todo mundo do século XX acabou sendo influenciado. E para não nos estender muito, vamos tratar especificamente do adolescente, né, nesse vídeo, que é a obra que acabei de ler. Né? O Dostoiévski não se preocupa muito com o roteiro, o que mais importa para ele, né, e que acaba mais importando para o leitor também, não é basicamente o roteiro. Ele não precisa muito de roteiro, porque o que mais importa é cada fragmento, cada passagem, porque a cada momento você descobre alguma coisa. O fascínio da leitura do Dostoiévski é que a todo momento vão surgindo insights, né, lampejos, inclusive que põem você para pensar. Eu sempre, quando leio Dostoiévski, eu leio com marcador de texto, porque é seguro que, inclusive, do adolescente eu fiz várias marcações e já deixei reservado ali para depois dar uma olhada. O Dostoiévski, o prazer da leitura dele, inclusive, dentre outras razões, é essa possibilidade de a cada momento você estar descobrindo, revelando esses insights, esses pensamentos, essas tiradas que são muito reveladoras, e inclusive da inteligência dele, de modo que talvez nem fosse preocupante fazer um resumo da obra, mas não pretendo fazer um resumo da obra, porque também para não acabar de todo modo com a surpresa, né? Hoje se fala dar spoiler, não vou dar spoiler, mas tratando de Dostoiévski nem é tão preocupante isso, porque o que menos importa para Dostoiévski é o final. Na verdade, é o caminho, é o percurso, a caminhada que mais marca, e que mais... E essa densidade não se traduz num resumo, apenas lendo ele, apenas lendo na fonte, que você vai se deliciar, ter o prazer de se abeberar dessa fonte. Lendo Dostoiévski, a gente se sente lendo alguém muito inteligente e alguém muito sensível também, né? Porque Dostoiévski não é apenas uma inteligência privilegiada, mas é também um artista, um sujeito absolutamente sensível, que viveu intensamente sua época e foi talvez uma das pessoas que mais, eu considero uma das pessoas que mais conheceu a natureza humana, que mais mergulhou nas profundezas da nossa natureza. E no adolescente não deixa de ser diferente. Ele trata, né, traz uma espécie de biografia da adolescente de um sujeito chamado Arkady, que é um filho de um ex-servo, né, mas na verdade o pai dele é uma pessoa de uma pequena nobreza que tem uma certa ascendência social. Então o pai dele, que registral, é o Makar, né? É o Makar,
ele, portanto, é filho registral do Makar, mas o pai biológico dele é o Vierlof, certo? É o Viersilov, que uma das dificuldades da leitura do Dostoiévski também são esses nomes bem atípicos e até a título de recomendação, sugiro que quando se lê Dostoiévski, se faça um roteirinho com o nome das personagens, porque existem muitos personagens que vão e que voltam, né? E os nomes são bem atípicos, de modo que em algum momento a gente se sente traído, porque nesse emaranhado de personagens, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender nessa profusão, porque o Dostoiévski escreve numa profusão de linguagem. Então ele não tem aquela preocupação muito, nem estilística, o estilo dele é muito solto, muito fluido, e nesse fluxo de consciência, nesse remanso nessas ondas de textuais dele, ele não se preocupa muito na questão da explicação, ele não se preocupa com a questão didática, ele simplesmente vai jogando as ideias. Até se pensa que Dostoiévski não se preocupa muito com a correção, não sei uso, mas alguém em algum canto já viu isso. Ele não se preocupava muito com os detalhes, com as filigranas, bem diferente do Graciliano Ramos, que era muito detalhista e tinha essa preocupação. Ele não, ele vai escrevendo simplesmente e vão colocando, escrevia para jornal, escrevia por encomenda, correndo contra o tempo. Então é um estilo dele, mas ao mesmo tempo, assim como a gente se delicia com isso, há essa dificuldade também de compreender, porque cada passagem ele tem muitas digressões, né? Cada passagem tem uma mensagem própria, né? Além do conteúdo integral do livro, além da ideia da obra, ele tem muitas digressões, e nessas digressões há um risco da gente se perder, portanto, nesse emaranhado de personagens. Portanto, é recomendável isso. Então o pai do Arkady, que é o protagonista do livro, adolescente, é ele, um cara muito jovem, não diz a idade, mas deve ser ali entre os 15 aos 25 anos, porque também a adolescência na época não era como a nossa hoje no Estatuto da Criança e Adolescente, não era exatamente aos 18 anos, podia ser uma idade mais ampla, né? Podia ser até os 25 anos, enfim, mas no caso não se precisa a idade do Arkady, simplesmente se diz que é um sujeito jovem, por isso que é um livro de formação, inclusive nisso. A ideia do adolescente é mostrar as primeiras experiências do ser humano na saída da infância. Então a adolescência começa a fase pós-infância, e nisso, claro, já se entrevê o Dostoiévski, né? Dostoiévski, ele tem uma preocupação muito grande, e isso culminou nos irmãos Karamazov, na ideia que foi tão utilizada pelo Freud na psicanálise, da ideia do complexo de Édipo, que já é da Grécia Antiga, mas foi resgatada por Freud na compreensão da natureza humana como uma chave de compreensão dessa natureza. E o Dostoiévski, assim como outros, Pais e Filhos do Turgenev, que é um russo também, trata dessa relação, né? Turgenev tem um livro específico, Pais e Filhos, que é um clássico russo, que trata muito desse conflito geracional, pais e filhos, mas numa outra abordagem. Dostoiévski, ele aprofunda demais isso, vai para as filigranas do inconsciente, da própria formação mais completa do ser humano, e essa relação, então, pai e filho, é algo muito presente na obra do Dostoiévski, principalmente nas últimas, né? Ele tem claramente isso como uma pauta da vida dele, como um objeto, uma chave de compreensão do próprio olhar dele em face do homem, do ser humano, enfim. E nesse livro não é diferente. Ele trata da biografia do Arkady, né? E essa questão da paternidade biológica e da paternidade registral, a realidade formal com a realidade material, a relação dele com os dois pais, é algo que é muito central nessa obra. Talvez seja a primeira obra dele que ele trate de uma forma mais franca, mais aberta, dessa relação pai e filho, né? O Makar, apesar de ser o pai registral dele, que era quem era casado com a mãe, né, do Arkady,
não tem uma relação muito próxima dele. Na verdade, ele não é próximo inicialmente de nenhum dos dois pais, nem o pai registral, nem o pai biológico. Acontece algo um tanto inusitado. O Vyacheslav tem um caso com a mãe dele, né? Desse caso resulta o nascimento dele, e ao longo do livro, Vyacheslav vai se aproximando e acaba ficando com a mãe do Arcade. Então, essa é um substrato para o desenvolvimento da trama é o rompimento da mãe do Arcade com o seu marido, né, o Makar, que fica ao longo da vida ainda reencontrando ela. Enfim, ela larga ele, ela deixa ele, mas nunca rompe completamente o contato. Vez por outra, mesmo mudando de cidade, ele de repente aparece e é bem tratado e dorme. No final das contas, ele vai acabar morrendo já velho, na companhia dela, num desses retornos, e com o Vyacheslav ali perto, ou seja, convivendo com ela, né? Sendo que pela legislação da época não havia a possibilidade do divórcio. Então, o Vyacheslav, mesmo gostando muito dela, ele não pode casar com ela até o falecimento do marido legítimo dela, que era o Makar, né? Então, isso é um dos caminhos pelo qual percorre a obra, a aproximação. Na medida que o Vyacheslav fica com a mãe do Arcade, ele vai aos poucos, ele muda de cidade, vai para outra cidade, vai para Moscou, né? Depois volta para São Petersburgo. A obra acaba acontecendo nessas duas cidades. São as duas grandes, né, cidades russas, sobretudo na época, né? Ambas foram capitais, né? Inicialmente a capital era São Petersburgo, mas Moscou era a maior cidade, enfim. Então a obra passa nessas duas cidades e eles mudam de cidade, e a partir de um certo momento o Arcade vai, né, para a companhia, vai morar perto, não morar junto, na verdade até ele acaba morando junto com o pai e a mãe, né, que é o Vyacheslav, e há uma ânsia muito grande, há um desejo muito grande de aproximação do filho em relação ao pai, né? Essa busca pela paternidade que não foi consolidada na infância é uma marca do livro. O Arcade busca desesperadamente esse amor do pai e, coincidentemente, no final das contas, eles acabam se reencontrando com o pai e filho. Ele acaba descobrindo que o Vyacheslav realmente o amava, sabia que ele era o filho dele, né? Se não havia nenhuma dúvida em relação a isso, mesmo ele sendo registrado com outro nome. Esse registro do outro nome, que é o nome da plebe, a Rússia tinha acabado de sair do regime de servidão, então essa condição servil era um tanto humilhante para o Arcade. Então ele ostentar que era o sobrenome do pai registral dele, que era Dolgoruk, né? Então ele era o Arcade Dolgoruk. Esse sobrenome incomodava muito ele, que é meio que um nome depreciativo, um nome de servo, né? E ele tinha um desejo desse reencontro com o pai, que tinha uma condição nobre, que tinha uma ascendência nobre, e de alguma forma tinha classe, enfim, tinha esses... E a Rússia naquele momento, na transição, porque a Rússia saiu praticamente de que se poderia equiparar a uma Idade Média, muito recentemente, nos meados do século XIX, 1840, né, foi o rompimento desse regime, que caiu esse regime da servidão, e então era tudo muito novo ainda. A Rússia estava numa transição muito clara, muito impactante, de uma mudança praticamente medieval para uma condição de capitalismo, para o início do capitalismo. Isso, inclusive, é uma influência, isso acaba refletindo na obra de Dostoiévski. O Arcade, além dessa questão da busca pelo pai, tem uma ânsia muito grande de entrar nesse regime, ou seja, ele vem de uma condição de pobreza, a mãe é uma pessoa muito simples, o pai também, né? E aí ele tem uma necessidade, um desejo de entrar nesse circuito do capital, e para isso ele, inclusive, é uma das chamadas do livro, uma das coisas que é dos pretextos do livro, é que uma ideia, ele acaba nutrindo uma ideia para se dar bem na vida,
né, que é de se tornar um Rothschild, né, aquela família milionária, né, a família Rothschild, que é bem antiga, alguns pensam até que é do século XX, não é, vem do século XIX, é uma família, né, Rothschild de bilionários, enfim, e ele nutriu essa ideia, ele alimentou essa ideia de acumular capital, que mostra que há uma ânsia de mudança, uma ânsia de novo. O velho era a pobreza, talvez, da servidão e tal, e o novo era o capital, o acesso ao consumo, aos bens, né, aos bens das mais variadas espécies, enfim, se tornar rico. Ele queria se tornar rico e nutriu essa ideia de se tornar um Rothschild e desenvolveu um método, digamos, né, para isso, de acumular riqueza paulatinamente, se martirizando, né, a cada dia, mas com a perseverança. E aí a perseverança era uma chaves, né, dos pilares da ideia dele, né, com perseverança e vontade, né, e trabalho, enfim, ele imaginou acumular um capital e se tornar alguém milionário. Então essa ideia é o ponto de partida, digamos, do livro, né? Além da busca da paternidade, ele busca se tornar alguém rico, né? Se tornar uma pessoa muito poderosa também. Ele atribui à riqueza o poder, né? Os bens materiais trariam para ele essa ideia de poder. Então ele vai nesse embalo, mas ao longo do livro, ao longo do labirinto da vida, a gente percebe que essa ideia acaba meio que se desnorteando, né? Ele começa com essa ideia muito fixa, tem isso como uma filosofia de vida, mas ao longo do livro a busca pela paternidade, as outras relações, né, acabam meio que, claro que ele ainda estava no começo, ele poderia ainda depois do fim desse ciclo que resultou no livro, poderia desenvolver essa ideia, mas o fato é que até o final do livro, a ideia de se tornar rico, de se tornar um Rothschild, foi um ponto de partida, mas não chegou no final com esse vigor todo. Ele acabou se envolvendo nessa teia, nessas relações humanas, né, nas paixões, inclusive na busca pelo pai. E aí, um dos momentos interessantes é que, no final das contas, há um esforço dele, no sentido também, claro, de reaproximar o pai, né, o Vyacheslav, da mãe dele, porque ele tem um amor enorme, da irmã também, Lisa, né, por quem ele nutre um sentimento muito ardoroso, e recompor essa família, porque ele era meio que um filho bastardo, né? Ele era um filho bastardo e havia essa ânsia de, digamos, regularizar. Ele até tinha alguns traumas por essa condição de ser um Dogoruk, que era um servo, um ex-servo, né? Não era mais servo porque havia acabado a servidão, mas era um ex-servo. Então havia uma ânsia muito grande nele de superar esse trauma da pobreza, sabe? Trauma da condição servil, né? E entrar numa outra condição, de se tornar um nobre, se tornar um rico, um poderoso, quem sabe até um Rothschild, né? Então, ele, nesse esforço, ele acaba, do período que trata o livro, ele acaba entrando em outras nuances, tentando nesse esforço de recompor a família, de resgatar, né, essa integridade familiar. O pai tem uns momentos de muita inteligência, de muita lucidez, mas alterna também com alguma impulsividade, um sujeito que às vezes comete alguns atos meio incompreensivos, né, de quase que beiram quase a insanidade, né? E aí ele faz, né, nessa aproximação com o pai, com que o pai de alguma forma retorne para a mãe, e nisso, na construção dele, ele toca no outro ponto que é bem característico do Dostoiévski, nessa ideia de pai e de filhos, nesse conflito geracional e nesse conflito gerado pelo complexo de Édipo, assim como aconteceu em Crime e Castigo, o pai e o filho serem apaixonados pela mesma mulher. Isso aconteceu, o pai dele, mesmo estando com a mãe dele, tinha algumas relações, era um sujeito muito dado a namoros, enfim, e no final do livro há uma ideia de que, ainda que não muito clara, de que ele acabou, não só ele pretendia que o pai retornasse para a mãe, mas parece que ele gostava também de uma amante, de uma pretendente do pai dele, e
e alguém deixa escapar que ele, na verdade, mais do que fazer com que o pai retome a relação com a mãe de uma forma mais direta e mais exclusiva, ele também era apaixonado pela pretendente do pai, e, portanto, havia essa disputa, né, entre eles. Um dos pontos importantes também do livro é que ele, nessa ideia de ser importante, ele acaba recebendo um bilhete. Esse bilhete é muito importante porque toda a trama também gira em torno dele, né, é um elemento central da trama. Ele recebe um bilhete de alguém que logo depois se suicida, e que esse bilhete poderia interferir numa herança, né, poderia interferir significativamente numa herança que uma família importante estava passando. A morte de um sujeito da classe alta, que já estava na iminência da morte, estava passando. Então, esse bilhete era uma chave, inclusive, para ele eventualmente se dar bem na vida. E aí, em torno desse bilhete, do mistério que ronda esse bilhete, que seria um elemento que daria um curso diferente àquela herança, poderia gerar uma dissertação, enfim, e poderia trazer benefícios para ele, acaba sendo uma peça importante para entender a trama. Ele esconde ao longo desse período todo esse bilhete para apresentá-lo no momento oportuno, e é tentado algumas vezes, até ele se aproxima em algum momento, nessa ideia de se dar bem, de uma turma lá meio antiética, meio que quase que uma gangue de malfeitores. Ele se aproxima, e o pai dele, o Vyacheslav, que é realmente um co-protagonista, digamos assim, acaba se aproximando também, e no final das contas ele acaba não caindo nessa tentação de usar de expedientes antiéticos. E aí vem a moral, né, a filosofia moral do Dostoiévski. Ele é muito pautado nessa questão da consciência, né? Para ele é algo importantíssimo a consciência humana, você está bem com você mesmo do ponto de vista ético, moral, e o Arkady acaba não caindo nessa tentação e faz o que deveria fazer, né? Tende a fazer o que deveria fazer, mas no final das contas acaba sendo traído por um amigo, né? O amigo acaba embebedando ele, embriagando, e juntamente com a namorada tirando esse documento tão importante para ele. E no final da trama, que é quando a coisa acelera, porque ao longo de talvez 2/3 do livro, 3/4 do livro, há uma lentidão maior, ele é mais compassado, ele é mais tem mais digressões, e se detém mais nessas nuances da consciência, da própria arquitetura, né, da trama, e vai aprofundando. No final das contas, talvez no quarto final da obra, ele acelera, e aí a gente acaba... Eu vinha lendo de uma forma até lenta, nessa fase final eu acabei me detendo completamente, foquei e terminei em 3 dias, mais ou menos, essa quarta parte do livro. O livro é dividido em 3, só para não dividir em três partes, na verdade, são três, digamos, 3 tomos, né, 3 partes mesmo, 3 partes, e quando eu falei em quarta parte, apenas na quarta parte proporcional do livro, né, mas nessa parte final ele acelera, e a trama começa a ganhar contornos mais de uma dinâmica diferente, né, mas inclusive que se aproxima um pouco de alguma trama policial, que se aproxima um pouco talvez de uma parte final dos Irmãos Karamazov e do Crime e Castigo, que são os 2 livros mais célebres dele. O fato é que ele, envolvido nessa trama, acaba sendo ludibriado, perde o bilhete, e a coisa não acaba da forma como ele desejava, né? Mas, enfim, o pai dele acaba se suicidando, porque entra nesse embate final de uma forma muito tensa, muito envolvida na emoção da coisa, e num ato meio característico do Vyacheslav, né, meio destabanado, e acaba se suicidando, inclusive para ajudar também o filho. E o fato é que na verdade ele não se suicida, ele tenta suicidar,
lembrei agora, tenta se suicidar, mas na verdade é um suicídio frustrado. Ele acaba sobrevivendo. E, assim, a gente pensa na verdade que ele se suicidou, mas no final das contas, no capítulo final, ele reaparece, ele se recuperou do tiro que ele próprio deu nele, né? Milagrosamente escapou e acabou ficando com a mãe do Arcade. Então, digamos que a obra acaba tendo, já estou dando um spoiler, já estou antecipando, mas assim, isso acaba sendo pouco relevante em se tratando de Dostoiévski, porque o que mais importa não é o final, é o meio, né? É o miolo da coisa. Então, é um livro relativamente, digamos, de um final feliz, mas esse final que menos importa. O que importa é que, na verdade, ao longo de toda a obra, ele se reaproxima do pai, ele vai reconstruindo, né, a partir dos diálogos, a partir da conversação, a relação dele com o pai, né, e do pai passa para a família. Então, assim, ele vai resgatando essa família que nasceu em condições bem complicadas, né? E o Makar, que é o pai registral dele, é um tanto ausente no livro, ele apenas aparece esporadicamente para reencontrá-los, né? E tem uma relação amistosa, mas talvez não de pai, é uma relação quase com uma ascendência, né, amistosa e tal, mas ele sabe que o Arcade é filho do outro e que ele gosta do outro, então ele meio que respeita isso, mas ainda assim ele gosta dos filhos, registrados ou não, e da mãe, e sempre reaparece. Mas tirante essa parte final, em que ele realmente vem e acaba falecendo, ele sim, o Makar acaba falecendo nos braços, na casa da mãe do Arcade, ele aparece pouco, ele vai aparecendo apenas episodicamente, em alguns momentos, alguns diálogos importantes com o filho, né? Inclusive para elucidar essa relação mesmo de pai e filho, inclusive não só em relação a ele, mas em relação ao Vyacheslav também, né? E ele acaba morrendo, e ao morrer se imagina que a coisa se consuma, porque com a morte dele já é possível ele casar, né, com a mãe de Vyacheslav, e meio que fechar essa obra com chave de ouro. O Dostoiévski não vai até aí, ele não chega a tratar de um eventual casamento, mas assim, deixa as portas abertas para que a coisa aconteça. Inclusive a cena final é muito tocante, os dois, né, meio que na varanda, na calçada, enfim, sentados, contemplando, e aquela ideia de perfeição de uma família íntegra, né, integral, enfim, e sem esses atropelos e essas proibições da vida, né? Com a morte do Makar, meio que ele reencontra o pai e a mãe reencontra integralmente o marido, né? E ele acaba meio que